Hoje eu vou no dentista, vou fazer uma avaliação. Ano passado eu já tinha feito umas 3 avaliações quando eu morava em outro lugar, lá no litoral. Mas acabei não indo me tratar, tipo, eu só fui ver os preços. E aí logo depois eu me mudei. Então não tive tempo de ir atrás. E agora eu tenho tempo e um dinheirinho pra começar. Primeiro eu vou fazer essa avaliação pra ver quanto que vai ficar, o que que eu preciso fazer. E se eu gosto do lugar, né? Também não sei se eu vou gostar do lugar. Vou fazer o orçamento, avaliar o lugar e ver o que eu faço. Tô feliz porque arrumar meus dentes era uma coisa que eu queria há muito tempo. Muitos anos. E eu nunca fui atrás por achar que ia ser muito caro. Mas tô finalmente indo atrás. Isso é bom. Agora eu peguei o caderninho pra anotar como eu quero fazer o meu Notion. E isso só eu posso fazer. Não quero olhar a database de ninguém pra fazer o meu. Quero que seja útil pra mim. Então, primeiro eu faço a ideia no papel. E depois crio lá. Isso me poupa tempo. Na frente da tela do PC eu fico pensando muito em como vai ser e acabo perdendo tempo com coisas inúteis. Hoje às 4 horas eu vou lá no dentista fazer o meu orçamento, parte 2. Vamos ver o que ele vai dizer, o que ele vai me recomendar. Eu não sei o que esperar. Eu só quero tratar meus dentinhos de baixo o mais rápido possível. Sei que eu demorei muito tempo pra buscar isso, muito por falta de dinheiro, mas também culpa minha. Na minha cabeça eu achava que ia ser muito caro, achava que você recebia o diagnóstico e tinha que fazer tudo de uma vez. E não é bem assim, você pode ir fazendo a limpeza primeiro, depois você faz um dente, depois você faz outro. É realmente um passo a passo, então acho que assim vai ficar muito mais leve pra mim. Uma coisa que eu não queria era usar aparelho, não agora, principalmente não aquele que gruda. Ia ser bem desconfortável, por mais que vários me recomendam usar. Acho que a maioria, se não todos, me recomendaram a usar aparelho. Tirar os sisos também me recomendaram, mas isso aí é algo que eu posso escolher, né? Se não me enche o saco, acho que não precisa tanto assim. Hoje, pela primeira vez, o lençol soltou. Sério, é a primeira vez. Eu voltei totalmente surpresa de lá. Eu tô até tremendo. Aqui eu tentei gravar contando o que aconteceu na consulta, mas eu ainda tava em choque e não sabia as palavras que eu ia usar. Meu gato acabou fazendo arte ali atrás. Um dia que ficou andando do lado de fora, você é louco, filho, você é louco. Nossa, que vento. Nossa, foi muito... Não sei como falar isso. Nunca na minha vida alguém deu tanto em cima de mim quanto esse dentista. Sério, ele me olhava muito. E é aquele olhar, tipo... Parecia um cara apaixonado, sabe? Tipo, deslumbrado. Não tem outra explicação. Era tipo... Olhava assim e tipo... Ele chegou a me dizer que gosta muito de meninas assim. Tipo, pequenas, que nem eu. E que não parecem ter a idade que tem. Foi isso que ele quis dizer. E ele prosseguia os assuntos que, tipo, via que me encabulou, sabe? Que eu ficava meio assim, tipo, não sabia o que falar. E ele prosseguia, falava tipo, ai... Nossa, não sei como explicar isso, gente. Eu senti muito lá na hora, uma tensão que eu nunca senti na minha vida. Foi muito na cara. Ele perguntou se eu tava gostando da música, pra saber se eu gostava e, tipo, numa situação normal, que não estivesse acontecendo esses olhares e esse super interesse e essas carinhas, eu acharia que a pessoa só quer te deixar confortável na sala. Mas era além disso. Era além disso, sério. Foi muito desconcertante pra mim. Tipo, na minha cabeça tava um quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu sei que no final das contas ele fez preço até mais barato pra tratar meus dentes. Falou que eu tava com um caso assim não avançado, mas já estava no moderado. Só que ele falou que ia cobrar o preço que ele cobra pro leve. E ele achou uma desculpa dele
pra me dar esse desconto. Ele chegou a falar assim: ah, mas pra você, já que você veio se tratar, gostei de você, você querendo mudar as coisas, gostei da sua energia, não sei o que. Foi uma desculpa muito esfarrapada. E realmente lá no meu orçamento ele deixou como o meu caso como leve. Ele falou que eu teria que voltar lá 6 vezes pra fazer os tratamentos. Acho que é raspagem que eu vou fazer. Eu sei que ele abriu a porta pra mim, todo delicado. Foi na recepção, me deu um chocolate assim, falou que gostaria de me ver de novo. E quando eu não tava dando certeza de que eu ia fechar o tratamento ali na hora, ele deu todas as informações de pagamento. Acho que nem é o doutor que dá essas informações. Ele também chegou a pedir para as mulheres da recepção me darem todas as informações necessárias. Tipo, tudo do nosso finalzinho ali parecia muito dando a entender que ele queria que eu voltasse ou algo assim. Pra tirar a prova, pra ver que eu não tô louca. Não é que eu fui no Instagram dele, ele falou pra seguir a clínica e ele no Instagram, né? Fui no Instagram dele, fuxicar, ele tem um relacionamento com uma mulher ruiva. Eu não tava louca, deve ser a pira dele ou algo assim, porque parecia muito que ele tava deslumbrado. E agora eu entendi o porquê. Por que essas coisas foram acontecer comigo logo quando eu tava toda feia, desajeitada ali, disposta a mudar minha saúde, me preocupando só comigo? É quando a gente tá focado muito na gente que vem coisas assim, né, ao nosso redor. Acho que perturbar a nossa paz. Infelizmente eu vou ter que voltar porque eu fui muito, muito decidida a começar esse tratamento nos meus dentes. E eu não quero deixar passar. Eu vou me aproveitar do fato dele ter cobrado mais barato. Porque não tá fácil pra ninguém. No nosso próximo encontro, acho que vai ser muito mais fácil de ignorar ele, porque eu não vou estar, tipo, cara a cara conversando o tempo todo, eu vou estar sendo tratada lá. Ah, vai nessa. Hoje eu me observo editando isso aqui e percebo o quanto eu fui inocente. Daqui 1h30 eu tô indo no dentista. Hoje é a nossa primeira consulta, de fato. Primeiro dia do meu tratamento. Vou fazer com o periodontista, né? Que acho que é o que cuida da parte de baixo, assim, da gengiva e tal. Também vou fazer um procedimento nos dentes de cima, só que depois esse eu acho que tá mais grave, por isso eu escolhi fazer primeiro. E vamos fazer com aquele dentista lá, né? Que deu em cima de mim. Vamos ver como ele se comporta hoje. A porta emperrou hoje, então eu tive que tirar do chaveiro pra poder sair de casa. Eu tô indo assim. Esse é o antes de tudo. E esse é o depois. Tomei consciência e passei a usar mais fio dental. Tô saindo nada. Meus dentes da frente ficaram mais claros entre eles. Tinha uns negocinho preto. Eu sempre achei que fosse sangue pisado. Aí esse negocinho foi aumentando. E tipo, se é sangue pisado, geralmente sai, né? Mas eu achava que não saía porque minha gengiva tava tão inflamada que continuava lá. E era tártara. Acho que eu sou daquelas pessoas que tem mais predisposição a ter tártaro do que cárie. Eu vacilei completamente com aquela leitura do Harlan Coben, do Menino da Floresta lá, nem lembro o nome. Eu não gostei, eu sei que eu li mais de um capítulo e, tipo, quando você lê mais de um capítulo e você não se apega, é difícil criar gosto em ler aquilo. Então eu já parti pra outro. Agora eu tô no capítulo 9 do Mentirosos, esse livro, e ele eu já me apeguei desde o comecinho da leitura. Filho, não tem mais nada pra comer aí. Esse matinho tá morrendo, tá morto, tá seco. Nesse aqui eu tô marcando até algumas frases, até pra me lembrar do que acontece, né, mais na história. Não sei vocês, mas às vezes eu esqueço muito do que eu leio.
você fica relendo alguns trechos, você se lembra um pouquinho do que você leu, então fazer anotação é sempre bom. Mas como é um Kindle, né, tipo, não tem como você anotar ali. Antes, quando era livro físico, eu anotava ali alguns escritos ou deixava no caderninho, mas como agora tudo de leitura minha é no Kindle, eu tô fazendo esses grifados, que tá me ajudando bastante. Olha essa patinha aí. Fica se fazendo. Olha que coisa fofa. Absoluta certeza que o doutor, que o dentista tá dando em cima de mim. Eu tava mais arrumada, gravei uns reels também pra postar no meu trabalho. Geralmente eu faço só um olho de gatinho assim, eu nem me maqueio. E ele comentou assim, tipo, sabe alguém que quer procurar elogio? Então ele falou, nossa, hoje tá até com olho de gatinho, hein? Tá, começou a ser estranho aí. Aí ele também começou a perguntar se na última consulta ele foi um pouco demais. Aí ele veio de novo com esse papo estranho de energia, tipo, que eu tenho uma energia boa. Ele usou a palavra energia. E, cara, quando eu deitei na maca, nem sei se aquilo chama maca, deve ser. Eu tava com a barriga tanquinho à mostra e hoje tava coberta. Ou seja, ele realmente ficou olhando. Cara, e geralmente, tipo, eu tenho essas roupas que mostram a barriguinha mesmo. E, tipo, não é tanquinho, eu só sou muito magra mesmo. E ele comentou, tipo, de um jeito elogiando. E aí, engatando nesse assunto, né, tipo, eu não tava mostrando. E eu falei assim, hoje tá frio. Aí ele, é mesmo, nem me liguei. E aí, tipo, eu não tava mostrando a barriga, mas eu fui com uma gola V. E a gola V tava parecendo um pedacinho da minha tatuagem do Supernatural. E aí ele comentou, você gosta? Ele deixou eu falar sobre a série e sobre o quanto eu gostava da série. Aí ele se mostrou super interessado nesse assunto. E nesse dia ele também deixou eu falar sobre a minha época de streamer. Eu achei que eu ia distrair ele com esse papo. Falei, eu era streamer antes do design gráfico. Contei um pouquinho da minha história. Ele ficou ouvindo e, tipo, elogiando em cima disso. Tipo, nossa, como você é independente. Você traz essa vibe de independência, que legal. Tipo, que legal. Quer te motivar e botar lá em cima. Tipo, não precisava disso. Só acha legal, meu. Lá no consultório tem uma tela em cima, né? Tem uma TV em cima com uma tela que fica passando uns clipes musicais que ele que coloca. Aí ele ligou lá a música dele, tipo uns rockzinho meio antigo, perguntou meu gosto musical. Eu falei que gostava de tudo. E aí ele comentou assim, nossa, até de funk. E me veio à tona, assim, uma lembrança, sabe aquele povo da escola que, tipo, só gosta de rock, odeia funk? Ele me passou essa vibe. Aí eu falei, já gostei de alguns. Ele não gostou da resposta, mas sabe, tipo, ele não achou nojento, sabe? Como era eu falando, parece que ele se permitiu gostar da resposta. Tanto que depois de uns minutos, ele comentou assim, se bem que seria legal, assim, tipo, daria tudo pra ver você dançando funk. E deu risada. Sei que depois de uns minutos durante o procedimento lá, né, ele deu anestesia umas 3 vezes nesse lado da minha boca. Foi estranho, foi minha primeira experiência com anestesia, fiquei com a boca toda torta. E ele comentou elogiando que, tipo, mesmo torta, minha boca ainda é muito bonita, que eu tenho um sorriso lindo. Algo que você pensa, deve ser normal um dentista dar esse tipo de elogio, né? Um dentista, ele quer valorizar o seu sorriso, mas ele tinha uma vibe diferente. Por causa dessas outras coisas, desses outros assuntos, deixava a conversa totalmente diferente. Aí, cara, teve um momento muito forte, tipo, ele tava mexendo na minha boca, né, óbvio. E aí teve uma hora que ele olhou fixamente pra minha boca. Passou a mão no meu lábio, assim, sabe, acariciando, tipo, nossa, tem... E essa pelinha, posso tirar? Mas sabe quando a pessoa só fala algo porque parece que ficou tempo demais ali e só se deu conta depois? Eu falei, pode, tipo, sei lá, ele é dentista, especialista em boca, deve saber do que tá falando, então, sei lá. Aí, tipo... Ele foi lentamente, assim, acariciou a pelinha que tava. E aí ele ficou em silêncio um tempo e falou, não vou tirar não, pode machucar. Aí ele chegou a falar algo que dava a entender se ele podia tirar minha dúvida, assim, auxiliar por fora. Qualquer coisa, se eu puder te auxiliar por fora, assim, tipo, me dar um toque, não sei o quê. Não lembro exatamente as palavras que ele falou, mas ele falou exatamente auxiliar por fora.
no meio da frase e quis mascarar essa intenção dele. Só achei um absurdo mesmo. Claro, né? Claro que aconteceu isso. Período menstrual, apareceu uma super espinha inflamada no meu rosto. Inflamada mesmo. Parece que o skincare que eu tô fazendo há semanas foi pro buraco. Mas é normal, passei a pomada em cima dele certinho e tá secando, tava bem pior. Eu não filmei quando eu tava pior porque eu olhei no espelho e pensei, meu Deus, semanas de skincare foram pro buraco. Mas aí eu me recompus, né? Percebi que essas coisas acontecem, ainda mais por conta do período hormonal da mulher, né? Os hormônios vêm e vão. Aí eu passei o produtinho e tá melhorando. Ou seja, o produto realmente funciona. Fechei o negócio da lente muito forte. Lavar a mão. Essa lente da esquerda, eu tenho colocado ela no olho e horas depois ela tem ficado embaçada. Acho que deve estar acumulando coisa na lente, sabe? Tá perfeita. Quero ver horas depois. Aqui estou eu no meu esconderijo novamente, para poder falar sobre esse assunto mais confortável, né? Aqui eu posso falar um pouquinho mais alto. Minha nossa, hoje foi muito pior. Muito pior, chegou no limite do limite, eu tô tremendo, eu não sei nem como explicar. Hoje, logo que eu cheguei, cumprimentei, entrei na sala, logo que eu ia sentar, ele perguntou como que eu passei os dias. Ele comentou que me stalkeou no Instagram. Tudo bem que na nossa última conversa eu comentei sobre o meu Instagram, que eu comentei sobre o meu trabalho como designer gráfico. Ele se fazia de desentendido, tipo, achando, você faz o que mesmo? Se ele me stalkeou, ele tinha certeza do que eu trabalhava, ele sabia. E ele comentou sobre um assunto que eu só me liguei agora que eu cheguei, que percebeu que eu gosto de academia, sendo que eu não posto coisa de academia no meu Instagram. Eu posso ter comentado em um post que eu falo sobre mim. Bem antigo esse post e, tipo, tá nas páginas do meio desse post, ou seja, além de stalkear o feed, ele abriu os posts e viu mais coisas, sabe? Tipo, ele passou um certo tempo ali me stalkeando de verdade. Ele tava curioso. E aí eu só me liguei nisso agora que eu cheguei pensando, caralho, pior do que eu imaginei. Mas esse foi o comecinho de tudo. Olha que piora. Logo no início desse procedimento, deixa eu respirar. Ele comentou que gosta de fazer drink e começou a falar sobre isso. Perguntou qual drink eu gosto, que bebida eu gosto. E assim que ele tocou nesse assunto, eu sabia onde ele queria chegar. Ele queria ir por esse caminho. Ele queria ir por esse caminho. Isso deixou tudo pior, mais esquisito. Porque, sabe, foi logo no início. O que vinha depois? Meu Deus do céu, o que vinha depois? Eu sei que eu já cheguei nervosa quando ele começou a tocar nesses assuntos. Eu fiquei mais nervosa ainda. Meu coração começou a bater acelerado. E só piorou. Hoje só piorou. Ele falou que gostava de fazer drink, praticamente isso era o hobby dele. E que ele tinha um lugar de fazer drink, né? Tipo um barzinho na casa dele. Aí uma hora ele comentou assim, que estava livre hoje, que ele estava livre hoje à noite. E aí, quando ele falou isso, eu percebi, ele tá me chamando pra sair. Nossa, ele tá me chamando não pra sair, ele tá me chamando pra ir pra casa dele. Como que chegou nesse nível? Apesar de ter uma ideia que isso poderia acontecer, ao mesmo tempo, eu achei que não fosse acontecer, eu achei que não fosse piorar tanto, sabe?
Parece que simplesmente pelo fato da gente existir e não precisar... E não fazer nada. Às vezes você não precisa fazer nada. As pessoas entendem diferente, sabe? E não para por aí. Porque eu recusei a primeira vez. Falei, não vou. Hoje eu tenho que trabalhar. Ele ficou perguntando o que eu vou fazer. Ficou falando do final de semana, como se eu fosse sugerir outro dia. Tipo, não, eu tava recusando, sabe? Não recusando hoje, eu tava recusando a proposta. Não, hoje nem nunca, sabe? Tipo, aí eu sei que mesmo recebendo esse não do modo gentil, ele insistiu durante, acho que a consulta inteira. Sim, foi durante a consulta inteira, ele ficou insistindo, mesmo eu falando não. Ah, mas tal coisa, se você deixasse eu fazer, pra você eu faria drink tal. Ah, eu sei que eu respondi umas 3 vezes, na terceira eu respondi falando, meu namorado não ia gostar. E aí eu vi a expressão de desapontamento mais forte que eu já vi na minha vida. Acho que foi a primeira vez que ele pensou que estava indo pro caminho errado. E aí quando eu falei isso, né, ficou um clima horrível. E eu sabia que ia ficar, por isso que até então eu tava sendo gentil. Ficou um clima horrível e ele começou a ficar mais nervoso, eu percebi ele tremendo. E ele comentou que ele estava tremendo, ele falou, ai, tô um pouquinho nervoso, olha como eu sou idiota, eu tô tremendo. Mas, nossa, ficou muito pior. Ele teve a audácia de ainda chegar e falar, tipo, enquanto fazia o procedimento na minha boca, ele chegou, falou mansinho assim, sabe aquela voz de arrependido? Imagine uma voz de arrependido, se fazendo de coitado, falando a seguinte frase. Nossa, mas mesmo assim, olha como eu sou idiota, eu ainda quero. Sabe aquele cara que fica te elogiando, te botando no topo assim? Ele claramente quer alguma coisa. E eu devia ter percebido esses sinais no início. Eu percebi, tanto que eu fui gravando esses vídeos, né, contando. Mas eu não tinha ideia do quão isso ia piorar. Eu fiquei muito nervosa também, tipo, meu coração começou a bater cada vez mais rápido, me deu uma ansiedade, sabe? Ele atiçou uma ansiedade em mim e tudo que eu pensava era tipo, meu Deus, me tira daqui, eu só quero que isso acabe logo, sabe? Olha que nível chegou hoje, ficou muito pior. Como que vai ser a próxima? Meu Deus, ainda tenho que ir lá 2 vezes. Aí, né, ele ficou se lamentando, ainda insistindo pra eu ir, né, sair com ele hoje à noite. E eu recusando ainda, falando não sabia mais como responder. Nossa, ele ficou insistindo mesmo depois de vários não. Aí sei que o procedimento acabou, a gente levantou pra dar tchau, né? E de novo, eu aqui, ele parado na minha frente de pé, a gente se olhando e ele olhando com aquela cara de tipo, não quero dar tchau, sabe? Não, ele ficava puxando assunto, falando do negócio do drink dele, falando que ele tava livre. Ele comentou, teve a audácia de comentar do nada, assim, acho que eu te falei. Falou o nome de um procedimento lá que eu não entendi o nome e falou que ia adicionar no meu tratamento. Aí, tipo, eu não entendi, sabe quando você não entende nada que a pessoa fala e fala o quê? Aí ele inventou mais 2 dias que eu tenho que ir lá, que ele vai fazer um procedimento que ele vai incluir no meu tratamento, assim, tipo, incluir de graça, entende? Tipo, eu perguntei, mas está pago, tá incluso no tratamento? Ou é algo que eu tenho que fazer à parte, assim? É algo eu sei que era um tratamento pra prevenir cárie em alguns dos meus dentes. Daí ele explicou o procedimento e explicou o porquê eu precisava. Mas sabe quando parece inventado? Parece que a pessoa arrumou uma desculpa? Pareceu muito isso. Mas eu não gostei disso, não. Eu concordei ali na hora, falei, ah, tá. Eu estendi a mão pra dar um tchau. Ele apertou minha mão e depois disso, geralmente, né, abre a porta ou eu abro a porta. Daí, tipo, eu sei que eu olhei 2 segundos assim e ele se inclinou, tipo, pra dar abraço. Ou seja, ele queria abraçar ainda e ele ainda veio lentamente pra me abraçar, tipo... Sei que foi muito desconfortável pra mim e hoje foi o pior dia. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar às pressas pro meu namorado. Contei tudo, falei com uma voz nervosa. Na hora que eu cheguei eu tava muito mais nervosa. Eu falava rápido, explicava e meu namorado não queria mais ouvir porque
Era a terceira vez que eu tava falando sobre isso. E ele já falou desde dias atrás pra eu cancelar. E eu sei que a partir dessa conversa eu tive a ideia, eu tive o insight de contar pra minha mãe. Sabe quando você toma uma poção de coragem? Cheguei no quarto, contei a história toda pra minha mãe. Minha mãe ficou assim, tipo, nossa, não acredito, que cara nojento. Ela acreditou e ela sugeriu que a melhor coisa pra gente agora é ela ir na próxima consulta comigo. Porque com ela do lado, ele não vai fazer nada. E se fizer, minha mãe fala um monte. Minha mãe é barraqueira, ela é pavio curto. Mas eu tô determinada a ir pra cancelar. A gente vai chegar mais cedo, tipo, meia hora mais cedo, pra dar uma conversada na recepção e ver se dá só pra cancelar ou trocar de doutor. Sério, tipo, ele ter me chamado pra tomar uns drinks na casa dele foi o limite do limite. Sendo que eu recusei e ele ainda ficou insistindo. Eu tô achando engraçada essa história porque é engraçado botar minha mãe no meio, assim, com 27 anos de idade, numa situação dessa, que ela tem que meio que me proteger. E é engraçado porque eu não acho isso ruim hoje em dia. Se eu fosse adolescente, talvez eu tava me sentindo meio criança ou algo do tipo. Mas hoje em dia, agora, com a mentalidade que eu tenho agora, eu tô feliz. Eu acho engraçado porque eu tô feliz. Tipo, caramba, ainda bem que eu tenho mãe. Nossa senhora. Acabei de voltar do que era pra ser a consulta com o dentista. Mas foi nosso último encontro, eu espero. Eu fui muito nervosa. Eu fui pensando em atuar, né? Porque eu precisava de um bom motivo pra cancelar. Eu achava que eu precisava. Então eu fui totalmente nervosa, pensando em cada palavra que eu ia falar pra dar um bom motivo. Eu ia atuar dizendo que eu sou uma pessoa muito ansiosa, que eu já tive ataque de pânico esse ano umas 2 vezes. E que na última consulta eu fiquei muito nervosa já. Tem muitas pessoas que realmente são assim, né? Tipo, e eu fui com o nervoso ao meu favor, né? Tipo, eu tava nervosa. Aí eu cheguei lá na recepção, cheguei mais cedo. Cheguei e falei assim, eu tenho consulta marcada para as 10 horas, mas eu cheguei mais cedo porque eu quero dar uma conversada, eu quero cancelar e quero ver a possibilidade de rever o restante do pagamento. Minha maior preocupação era conseguir o dinheiro de volta. A moça falou, tudo bem, a gente vai chamar uma moça do financeiro pra falar com você. Aí tá, né, fiquei esperando, essa moça do financeiro não chegou. Na verdade, o doutor, o próprio, abriu a porta e me chamou. Aí eu pensei, pronto, ele tá me chamando pra consulta, não é possível, ninguém avisou ele, não é possível. Cadê a mulher do financeiro? Naquele momento eu achei que tinha dado tudo errado. Hoje eu fui até de óculos, toda mulambenta, toda vestida em outro personagem, né? Eu acho que eu fico outra pessoa de óculos, então eu me senti mais confiante assim. E aí minha mãe já foi atrás de mim e já falou assim, eu posso entrar com ela? Daí, nossa, ainda bem que eu levei minha mãe. No geral, na situação geral, minha mãe fez total diferença. O próprio doutor me levou pra uma salinha diferente, né? Uma salinha de conversa. Pediu pra eu sentar lá e minha mãe sentou assim do lado. Mas ele conversou mais com ela do que comigo. Minha mãe fez uma atriz muito falsa. Ela arrebentou, foi muito bem. Fingiu que não sabia de nada. Ficou falando mais do tratamento do meu vô, né? Porque eu fui nessa clínica porque meu vô tá pedindo uma dentadura lá. E ele volta, vai, e é difícil pro meu vô sair de casa. Então, esse tratamento dele tá demorando bastante. Porque ele vai lá, experimenta, aí tem que fazer outro ajuste, depois tem que voltar. Então, essa dentadura, tipo, nunca sai. Daí ela precisa marcar uma outra data pra ele. E ela ficou falando sobre esse assunto dele voltar, não sei o quê. Ah, eu preciso vir aqui com meu pai. Eu sei que ela tava até feliz, sorrindo, assim, tava bem fingindo que não sabia de nada. Até pra ele ficar mais confortável. Mas eu dei muito na cara. Queria deixar bem explícito que eu não queria falar o motivo. Ele sabe o motivo. Ele sabe. Ele sabe tanto que ele não ficou perguntando tanto sobre o motivo. Ele sugeriu o motivo, praticamente. Tipo, ele falou, mas foi algum motivo, assim, do tratamento que a gente fez, não sei o quê. Virou uma conversa, ele não falou, mas qual o motivo? Ele sabia o motivo. E ele demonstrava estar muito nervoso. Ele tava nervoso. Tanto que depois dessa conversa, né, ele deu a mão, assim, pra cumprimentar a gente.
E a gente saiu da sala e ele levou a gente na recepção. E eu senti que ele ficava dando umas olhadas assim em mim. Só que eram aquelas olhadas que você sente de preocupação. Ele tava curioso, ele tava com medo de eu contar, eu acho. Assim, na minha cabeça, eu acho que ele tava com medo de eu contar o que aconteceu. Que ele me chamou pra sair e tudo mais. Então ele ficou rodeando. Sabe uma pessoa que fica rodeando? Tava na área o tempo todo. Tanto que fechou a porta, depois ele abriu a porta de novo, veio lá, pegou a água, bebeu a água. Você percebe que a pessoa tava arrumando um motivo pra estar na região? Então, e eu com a cabeça baixada, assim, mexendo no celular. E aí teve uma hora que ele pegou a água, cumprimentou minha mãe e depois me cumprimentou. Tipo, eu acho que ele nem queria falar com a minha mãe, ele queria me cumprimentar, queria falar comigo. Sabe quando a pessoa estende a mão, quer que você olhe pra ela? Tipo, ele fez assim, daí eu, tipo, olhei pra ele assim, com meu olhar de... O que foi? E ele tava meio que com os olhos arregalados. Minha mãe percebeu também, tipo, ela saiu de lá falando, nossa, é verdade mesmo. A reação dele entregou ele demais. Ele tava com medo, ele tava nervoso, ele tava preocupado. Daí as moças estavam lá e me informaram que a moça do financeiro tá de férias, né? Que vai demorar uma semana pra ela rever o dinheiro, que o dinheiro do tratamento que foi feito eles não vão devolver, mas que vão devolver o restante. E beleza, né? Aceitando isso. E depois ela falou de umas datas lá pra marcar pro meu avô. E a gente saiu de lá. Ele tava muito mais nervoso que eu. De certa forma foi bom ver isso. A clínica veio com uma mensagem dizendo que eu vou ter que ir presencialmente lá para assinar o fim do contrato e a devolução do dinheiro, mas eu não entendo pra que isso. Para iniciar eu não precisei assinar nada, agora para cancelar eu tenho que assinar. Mandei mensagem para minha mãe e tanto ela quanto meu irmão me falaram que é um procedimento normal, que é para eu não chegar na clínica de repente falando que quero continuar, porque eu já solicitei o cancelamento, mas assim, não entra muito na minha cabeça eu ter que ir pessoalmente, sabe? Eu ter ido pessoalmente pedir o cancelamento já é uma prova que eu queria cancelar. E isso tá atacando muito minha ansiedade, porque parece que eles querem que eu vá lá dizer o motivo, que é o que me deixa com muita ansiedade, porque eu não quero contar o motivo. E eu não quero que fiquem tentando me convencer a fazer o procedimento, sabe? Eu vou me sentir muito pressionada se ficarem tentando me resgatar. Eu não queria passar por isso de novo. Eu não quero passar por isso de novo.